Quantas vezes você já ouviu um conselho bem intencionado e decidiu ignorá-lo, acreditando que sabia o que era melhor para você? É comum, não é? Essa ideia de independência nos faz sentir que somos donos de nossas escolhas e que só nós mesmos sabemos o que precisamos. Parece algo natural, mas se essa confiança cega estivermos levando um caminho cheio de erros que poderiam ser evitados, às vezes a sabedoria não está em fazer tudo do nosso jeito, mas sim em perceber o valor de escutar. Imagine que cada erro pudesse ser evitado com uma simples conversa, com um conselho sincero de alguém que já viveu ou que você está vivendo agora. Será que não valeria a pena ouvir? Hoje, vamos entender o que essa rebeldia da juventude pode nos custar e como a paciência dos mais velhos pode nos ensinar a enxergar o que está bem na nossa frente. Hoje vamos começar com uma história simples, mas poderosa, que fala muito sobre o que significa ouvir e, principalmente, aprender com a experiência de quem já viveu mais. É a fábula da tartaruga mãe e da tartaruga filha. Nessa história, uma mãe tartaruga, sábia e paciente, convivia com sua filha. Uma tartaruguinha teimosa que parecia determinada a fazer tudo do seu jeito. A mãe, conhecendo os perigos do caminho, tentou orientá-la, dizendo o que era seguro e o que poderia ser evitado. Mas a filha, cheia de confiança e teimosia, ignorava cada conselho que a mãe dava, acreditando que poderia lidar com qualquer situação. Ela segue por onde bem entendia, sem medir as consequências. Para ela, a experiência da mãe não parecia relevante. Afinal, você se sente capaz de enfrentar o mundo sozinho. A mãe, com paciência, apenas observava. Sabia que algumas lições só podem ser aprendidas depois de se cometer o erro. Mas ainda assim, insistia em avisá-la, tentando evitar que a filha seguisse por caminhos que ela sabia só a levaria aos problemas. E essa história da tartaruga mãe e da tartaruga filha traz uma reflexão que todos nós conhecemos muito bem: a resistência em aceitar conselhos. Desde cedo, queremos provar que conseguimos fazer tudo sozinhos, que não precisamos que ninguém nos diga o que fazer. É como se ouvir um conselho fosse presumir que não sabemos o suficiente, e isso muitas vezes nos incomoda. Esse comportamento é especialmente comum na juventude, quando a sede por independência é mais forte. Queremos experimentar, descobrir o mundo com nossos próprios olhos e construir nossa própria visão das coisas. É natural trilhar nosso próprio caminho e, de certa forma, a teimosia faz parte desse processo de crescimento. Só que, ao ignorarmos os conselhos, acabamos tropeçando em erros que poderiam ter sido evitados. No fim, estamos repetindo os mesmos passos daqueles que já passaram por isso. E por que é tão difícil ouvir? Porque a experiência dos outros parece distante. A dor de alguém mais velho, suas dificuldades e aprendizados, tudo isso não parece tão real quanto as nossas próprias vivências. Acreditamos que, por algum motivo, as situações serão diferentes conosco. Só que essa confiança cega, essa sensação de que estamos acima dos erros, é o que nos leva a aprender da forma mais difícil. Assim como uma tartaruguinha, cada um de nós já viu momentos em que ignorou as advertências de alguém mais velho, acreditando que poderia lidar com tudo sozinho. Mas lá na frente, acabamos percebendo que talvez ouvir teria sido a decisão mais sábia. Afinal, o orgulho de fazer do nosso jeito não vale tanto quando descobrimos que a experiência do outro poderia ter nos poupado muitas dores. E é nesse ponto que entendemos a verdadeira diferença que a experiência pode fazer na nossa vida. Quando somos jovens, tudo parece mais intenso, as escolhas, os sentimentos, as vontades. Temos pressa para viver e achamos que qualquer limite é uma tentativa de nos assustar. Mas o que esquecemos é que muitas vezes esses conselhos não são eficazes de controlar, mas de proteger.
Pense nos conselhos clássicos que ouvimos dos mais velhos sobre trabalho, finanças, relacionamentos. Quantas vezes ouvimos alguém dizer, guarde um pouco do que ganha, ou tenha cuidado com as amizades, e ignoramos, achando que só precisamos nos preocupar com isso depois? Essas advertências são frutos de experiências acumuladas, são os atalhos que as pessoas oferecem para que não caiam nas armadilhas pelas quais elas já passaram. Mas muitas vezes, a juventude transforma esses conselhos em algo desnecessário, numa preocupação exagerada ou antiquada. Até que, num determinado momento, começamos a perceber que as escolhas que fizemos, ignorando essas decisões, têm consequências reais. Aquela amizade que nos dizem para evitar que se torne tóxico, o dinheiro que gastamos, sem controle faz falta, e os relacionamentos construídos sem cautela acabam trazendo dor. A experiência nos ajuda a ver além do presente e entender o que vem depois. Quando uma pessoa mais velha nos alerta sobre um erro possível, não é porque nos quer limitado, mas porque enxergamos o caminho de uma forma que talvez a nossa juventude ainda não permite. O que para nós pode parecer um obstáculo, para eles é uma proteção. Se conseguíssemos ver o valor dos conselhos como ferramentas que nos preparamos para enfrentar o mundo com mais segurança, talvez nosso caminho fosse mais leve. E assim como a tartaruguinha da história, chegaríamos a uma fase em que perceberíamos que a teimosia nos fez enfrentar problemas básicos, problemas que poderiam ter sido evitados com um pouco mais de atenção e humildade. E é nesse ponto que a tartaruguinha finalmente entende. Depois de tantos tropeços, de tantas armadilhas, nas quais ela mesma se colocou, veja o que a mãe queria dizer o tempo todo. Todas as advertências, todos os conselhos que ignorou não foram testados. Eram formas de observar os perigos que a mãe já conhecia. Ela sabia onde os caminhos levavam porque já tinha passado por eles antes. Esse é o momento em que a tartaruguinha olha para a mãe e, pela primeira vez, entende o valor do que ela representa. Não é mais uma figura autoritária ou chata, mas alguém que, com paciência, tentou poupá-la de dores desnecessárias. É a percepção de que ouvir não é um sinal de fraqueza, mas um ato de sabedoria. Esse instante de realização é poderoso, porque a tartaruguinha finalmente vê a importância de conformidades e valoriza a experiência de quem veio antes dela. Assim como a tartaruguinha, todos nós temos esse momento de acordar para o valor dos conselhos. Naquele instante em que entendemos que algumas lições poderiam ter sido evitadas se lá atrás tivéssemos parado para ouvir com o coração aberto. A história da mãe e da tartaruga filha nos ensina uma lição simples, mas profunda. Ouvir é um ato de humildade e sabedoria. Quando aceitamos os conselhos de alguém que já passou por desafios semelhantes, estamos, na verdade, ganhando um atalho significativo. Não precisamos repetir os mesmos erros para aprender, porque a experiência dos outros pode nos guiar, evitando dores e despesas desnecessárias. Essa sabedoria de ouvir, portanto, é uma ferramenta de crescimento e desenvolvimento. Ao valorizar os conselhos dos mais velhos, aprenda a aproveitar melhor nosso próprio caminho, tornando-o mais leve e, quem sabe, até mais feliz. Afinal, a vida pode ser vivida com menos obstáculos se tivermos a coragem de nos abrir para o aprendizado que vem da experiência dos outros. Agora, quero ouvir de você. Quantas vezes você ignorou um conselho e acabou se arrependendo depois? Compartilhe nossos comentários a sua história. Essas experiências são lições valiosas que podem ajudar outras pessoas a refletirem também. E se você acredita que esse vídeo trouxe algo importante que fez você pensar sobre a importância de ouvir mais e teimosar menos, compartilhe com alguém especial. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias e reflexões como essa.
Juntos, vamos aprender e crescer com as lições que a vida e a experiência dos outros nos oferecem.